Shalom, shalom. Estamos aqui com a palavra e vamos ler 2 versículos dela. 2 versículos da palavra de Deus. Eu gostaria de compartilhar com você em 1 João. 1 João. A primeira epístola de João. Que diz, como título que é Deus é amor. Devemos amar a Deus e a nossos irmãos. Onde está a maior resposta que a humanidade precisa? Não é na política. O Senhor Jesus não falou disso. Não é na política. O Senhor Jesus não ensinou isso. Não. Ele ensinou para dar a César o que é de César. Mas ele não foi muito profundo em falar de política, não. Ele falou do reino. Do reino de Deus. E o reino não é a política. O reino é um estilo de vida de equidade, onde o governo soberano gera no coração do homem uma transformação tal qual que é impossível do homem ele prejudicar o próximo. Isso é reino. O reino de Deus estará no coração das pessoas que vão agir de acordo com a orientação dada pelo rei dos reis. Então, o cristianismo não é uma religião, é um reino, cujo poder se manifesta no coração daqueles que creem. O reino de Deus não é um reino de política. O Senhor Jesus orienta que o reino de Deus não é comida, não é bebida, mas é alegria, paz no Espírito Santo. Porque era costume dos reis fazerem festa, muita festa, e muita comelança, e muita bebida. Mas no reino de Deus não é comida, não é bebida, é comunhão. Quando um cristão faz uma comemoração, ele está ali celebrando um momento de comunhão, onde nós estamos se alegrando com os que se alegram. O reino de Deus é um reino de amor. Esse é o grande desafio da humanidade, ter o seu coração transformado. Quando o coração do homem é transformado, o seu exercício na sua relação sempre será de maneira tal que não tenha que prejudicar quem quer que seja. Ser injusto com quem quer que seja. Jesus ensinou e o Espírito Santo separou pessoas para escrever a Bíblia, inspirada por Deus, que toda palavra divinamente inspirada por Deus. Inspirar o quê? Quando Deus libera e o homem inspira, né? Deus fala e o homem é inspirado pelo que Deus falou, e o Espírito Santo guia o homem na Escritura. E ela é proveitosa para gerar no coração de um ser humano o prazer de fazer o bem, não é isso? O prazer de servir. Ela ensina-nos toda maneira de viver. Um dia eu vou falar um pouco sobre isso. Mas eu queria ler um versículo aqui, no livro de 1 João capítulo 4, que versículo de número 11. Amados, se Deus assim nos amou, também nós devemos amar os outros. Vou repetir. Amados, se Deus assim nos amou, devemos amar uns aos outros. Um ambiente de amor é um ambiente, as pessoas, elas se respeitam,
as pessoas, elas se ajudam. As pessoas, elas compartilham. É impossível ter necessitado num ambiente de amor. Os necessitados, eles são necessitados porque o ambiente é injusto, é egoísta. Não há compartilha, não há compartilhamento. Querem mais, ter cada vez mais, e esquecendo-se de ajudar a quem verdadeiramente está necessitado. É o ambiente do coração de uma pessoa que o amor é gerado para que ao redor dela as coisas funcionem de uma forma agradável a Deus. O amor. Quem escreve essa carta inspirado pelo Senhor foi João. João foi o único discípulo que morreu de morte natural. E a ele foi revelado o livro de Apocalipse na ilha de Pátimo. João foi um discípulo que teve muita dificuldade, porque ele era explosivo. Tanto é que um dos significados do seu nome, antes de Jesus chamá-lo, é o Filho do Trovão. Teve um momento que Jesus precisou de passar por uma cidade chamada Samaria, e ali eles não quiseram dar a atenção que Jesus merecia. Então João virou-se para o Senhor Jesus e falou assim: o Senhor quer que a gente peça a Deus para que desça fogo do céu e consuma todo mundo dessa cidade? Jesus falou assim: eu não vim para matar, eu vim para salvar. Então a gente vê que João foi transformado num discípulo do amor, quer dizer, o discípulo que reclinava a cabeça no peito de Jesus. Ele fala de amor com muita contundência, porque o amor foi gerado no coração dele. Ele inspirou o amor. E quando ele libera o coração, sai tudo aquilo que está dentro do coração. Seguir ao Senhor é seguir a um reino de amor, um reino de justiça. Não é egoísmo, de querer cada vez mais ter. Eu vou nessa campanha porque eu quero ter mais um carro, já tenho um, mas eu quero mais um. Não. A proposta do cristianismo é amar. O amor é algo tão necessitado no coração de um ser humano que até o Senhor nos ensina a amar até os nossos inimigos. Porque se amar quem nos ama, que recompensa tem? Isso aí outras pessoas podem fazer. Ah, mas eu amo meu filho. É meu filho. Mas eu também preciso amar o filho de outras pessoas. Ah, eu amo a minha esposa. Eu preciso também amar a esposa de outras pessoas com respeito. Ah, eu amo minha mãe. Eu preciso também amar a mãe dos outros com muito carinho. Não existe o amor que gera só uma expectativa daquilo que me agrada. Eu sou orientado a amar até aquele que realmente não tem uma boa relação comigo. É ele que não tem uma boa relação comigo. Não sou eu com ele. O amor vai me proteger de todo ataque na minha vida emocional, que pode com isso trazer alguma espécie de mágoa e ressentimento e criar uma raiz chamada raiz de amargura, aquilo que não foi bem tratado. E a Bíblia diz pela boca do próprio João: se eu falar de alguém nesse sentido, eu prefiro ver irmão longe de mim, para mim fulano morreu. Dentro dessa concepção, espiritualmente falando, você está fazendo muito mal, inclusive numa linha de estar matando uma pessoa espiritualmente. Você nunca deve falar isso. Eu não vou com a cara do fulano. Ao invés de falar isso, você profere: Senhor, me ensine a amar. Porque se eu amar, eu vou conseguir vencer todo ataque que tenta me atingir para me fazer infeliz. O João escreve aqui, no versículo 12, eu vou repetir o 11. Amados, se Deus assim nos amou, também nós devemos amar uns aos outros. Entendeu? Como que a pessoa vai esperar numa maior referência do cristão? É porque você conhece a Bíblia? Não, nosso inimigo também conhece. É porque você é inteligente? Não, inteligente, tem um montão de gente inteligente aí que não tem nenhum compromisso com Deus. É porque você é uma pessoa que tem boa aparência? Não, é cheio de artistas bonitos aí que vivem uma vida pervertida. A maior referência que eu posso passar para alguém em relação a um cristianismo original é o amor. É o amor. Paulo fala,
fé, esperança e o amor. Desses três, o amor é maior. O amor é o mais forte. O texto áureo da Bíblia, João 3,16, diz claramente que Deus amou o mundo. Deus amou o mundo. Deus amou o mundo. Que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, vida eterna, ela é mencionada nesta relação, mas a primeira menção é o amor de Deus para com todas as pessoas, independentemente de quem elas são, o que elas fazem. O amor de Deus é incondicional. Agora, quando eu reconheço esse amor incondicional, isso vai gerar em mim um novo ser, um ser transformado pelo amor. Você pode conhecer a Bíblia, ler a Bíblia, até pregar e não amar. Porque o amor não é um conhecimento, o amor é uma pessoa. O amor é o Emmanuel, é Deus aqui conosco. É uma relação onde eu reconheço a minha dependência de Deus, a minha impossibilidade de fazer as coisas corretas, porque nós viemos de uma herança de um homem caído, que é o primeiro Adão. Quando o Senhor Jesus cumpre tudo nele, todas as exigências para que o cordeiro fosse sacrificado, ele libera na cruz o estar consumado. Eu cumpri. Jesus cumpriu tudo sendo um homem perfeito. Ele nunca pecou em nenhum momento da vida. Então, quando eu falo em amor, eu não estou falando porque eu conheço todos os livros da Bíblia, tenho um curso de teologia, eu posso ter conhecimento da palavra e não ter nenhuma intimidade com o Senhor Jesus, nem com o Espírito Santo. Quer dizer, os discípulos no caminho de Emaús, eles conversaram com Jesus pós-ressurreição e nem sequer conheceram o Senhor. E eles conversaram com ele e não sentiram nada. Foi dentro do lar dele que eles sentiram, quando o Senhor Jesus partiu o pão, aí eles falaram que o coração deles não ficaram compungido, quer dizer, o nosso coração não ardeu em fogo quando estávamos na presença dele. Eles foram perceber isso depois. Às vezes você pode estar frequentando uma igreja e ser uma pessoa fria. Você pode ouvir um hino cantar, sentir aquela emoção do momento e chegar em casa você continuar sendo a mesma pessoa. Por isso o Romano diz que o nosso culto ele tem que ser racional, né? Racional. Porque às vezes você está naquele momento de uma grande emoção, você fecha os olhos, você levanta a mão, você ouviu o pregador, mas dentro de você nada mudou. Porque o culto, ele tem que ser com uma razão de quê? É Deus que está sendo adorado. Não quem está cantando que está sendo adorado, está sendo ali ovacionado. A gente vê, às vezes a gente tira selfie, às vezes o culto está bom, o culto está maravilhoso, mas a gente está com a câmera filmando, tirando uma selfie, né? E a gente não está prestando atenção naquele que é digno de honra e de glória. E repetindo com você, você pode ter o conhecimento, frequentar a igreja e não ser convertido. A conversão é justamente você indo pelo lugar, pela direção oposta que você estava indo. É eu voltar-me para Deus e abrir meu coração, deixando o Espírito Santo trabalhar e me fazer uma pessoa transformada. O primeiro milagre público que o Senhor Jesus fez não foi ressuscitar um morto, não foi curar um cego, e não foi libertar um endemoniado. O primeiro milagre do Senhor Jesus em um culto público, uma reunião pública, não é um culto, uma reunião de casamento, foi em João capítulo 2, onde ele transformou a água em vinho. Ele fez isso só aquela vez. Quando o teu coração é transformado, é uma vez só. Não existe retransformação. Você pode se reconciliar, você pode até se arrepender, mas o novo nascimento é uma vez só. Aí você se afastou, você saiu da igreja, aí você vai se reconciliar. Porque o Espírito Santo no seu coração, ele te convenceu que o mundo não é seu lugar. Quem convence a cada um de nós é o Espírito Santo do pecado, do juízo e da justiça. É a obra do Espírito Santo. Então esse milagre que o Senhor Jesus faz, transformando a água em vinho, foi o primeiro milagre público que ele fez. É interessante ver
Veja bem, é interessante ver que nenhum dos discípulos fizeram esse milagre. Pedro, na autoridade do Senhor Jesus, ele ressuscitou. Na autoridade do Espírito Santo, o apóstolo Paulo também ressuscitou Eutico. Na autoridade do Espírito Santo, as pessoas se lançavam à sombra de Pedro para serem curadas. Mas em nenhum momento da Bíblia se vê quem quer que seja transformar a água em vinho. Porque o homem pode, no nome do Senhor Jesus, operar o milagre. O homem pode, no nome do Senhor Jesus, libertar um endemoniado. Mas nenhum ser humano tem poder para transformar o coração de uma pessoa. Só transforma o coração de uma pessoa é o Senhor Jesus. Por isso que tem pessoas que às vezes recebem o milagre, mas não se convertem. O pessoal, os irmãos lá do deserto, eles viram o milagre o tempo todo, mas não se converteram. Frequentar uma reunião não quer dizer que você vai se converter. A conversão é gerada quando o nosso coração é transformado pelo Espírito Santo e vai nos dar a direção, que nós não vamos ter problema nenhum de obedecer. O coração transformado, ele não tem nenhum problema de obedecer. O problema que há em uma relação eclesiástica, uma relação em uma comunidade de Deus, é a carne. Porque a carne, ela é totalmente contrária às coisas do Espírito. Paulo fala em Gálatas 5. Andar em espírito e não cumprir a concupiscência da carne. Quer dizer, concupiscência, eu gosto dessa tradução que me leva a estudar, que é o desejo absurdo, exagerado, da vontade humana de se inclinar para as coisas que a carne gosta, que a minha natureza se agrada. Nós vemos as pessoas muito mais intensas diante de uma televisão vendo uma partida de futebol. Nós vemos uma pessoa muito mais intensa em comprar um material caro, comprar uma joia, comprar uma roupa cara do que entregar uma oferta. Às vezes a gente olha e vê, a pessoa faz fila para comprar um ingresso no Maracanã, mas na hora de liberar uma oferta para semear no reino, a pessoa às vezes não consegue fazer isso. A gente vê claramente. E o problema todo de uma comunidade, onde o nome do Senhor está sendo pregado, é a carne. A carne é assim, a carne ela é totalmente oposta. A inimizade é da carne, inveja é da carne, emulações, podemos dizer, disputas, pornografia é da carne, imoralidade sexual é da carne. Nós temos lá em Gálatas capítulo 5, 19, 15 itens. Manifesto e entregue, né, aos desejos da nossa carne. Então, quando nós olhamos no versículo 22, é o fruto do Espírito, é diferente, é amor, paz, alegria, bondade, né, fidelidade, benignidade, domínio próprio, mansidão. A gente vê que a característica de uma pessoa cujo coração for transformado é totalmente diferente daquilo que uma pessoa que mesmo frequentando uma reunião, repito, ela não consegue ter uma vida totalmente de reflexo de luz que emana de Deus para o seu coração. Então, ninguém jamais viu Deus. Ele fala no versículo 12. Ninguém jamais viu Deus. Ninguém jamais viu Deus. Se nós amamos uns aos outros, Deus, Ele está em nós. Olha, vou repetir. Ninguém jamais viu Deus. Ninguém jamais viu Deus. Se nós amamos uns aos outros, Deus está em nós. E em nós é perfeito o seu amor. Bihunski. Eu vejo sendo pregado muitas coisas dentro da igreja, mas o amor, eu tenho visto falar pouco de amor. Fala-se muito de prosperidade, saúde emocional, gosto muito. Mas Paulo, ele escreve muito sobre amor. E eu gostaria de compartilhar com você nessa manhã, que ele diz no versículo 13 do capítulo 4, nisto conhecemos que estamos nele. Em quem? Em Deus. Nisto conhecemos que estamos neles, que estamos nele. E ele em nós. E ele em nós, pois que nos deu do seu Espírito. Então, aquela irmã cheia do Espírito Santo, que ela pula, ela roda, ela fala em língua, não. A principal
aquilo que é autêntico em uma pessoa cheia do Espírito Santo é uma pessoa cheia de amor. Está aqui. Nisto conhecemos que estamos nele, em Deus. Ó. Ele em nós, e ele em nós, pois que nos deu do seu Espírito. Ah, mas a irmã entregou uma profecia na igreja, mas ela é uma pessoa que xinga palavrão. Vai criar aí uma... Ah, o irmão pulou na igreja, mas ele não obedece aos pais dele. Ah, aquele jovem é tão bonito ele cantando, mas ele não é obediente ao seu pastor. Ah, aquele grupo de louvor é tão bacana tocando, mas é uma pena que a irmã que canta não se dá muito bem com o irmão que toca. Tem alguma coisa aí. E precisa ser revista. Porque o Senhor Jesus nos ensina que uma árvore boa, ela não pode dar um fruto ruim. Ah, não. Uma árvore boa, ela dá um fruto bom. Estou gravando esse vídeo para o YouTube. Eu tenho um tempo mais prolongado e gostaria que você compartilhasse com as outras pessoas e visse esse vídeo até o final. Vê até o final que vai ver nos vídeos que eu estou postando. Se você puder ver outras vezes, e ver aí que o Espírito Santo vai falar com você. A minha oração é que você abra o coração, dê lugar para o Espírito Santo e ore junto comigo, para que eu possa ser bem-sucedido naquilo que eu estou fazendo através dessas filmagens, dessas gravações de vídeo no TikTok e também em outras áreas que eu estou procurando trabalhar com a comunicação do Evangelho através dessa ferramenta chamada internet que eu estou tendo na mão. Um beijo no coração, felicidade. Aqui, Ministério de Impacto, Rio Novo, buscando uma geração para ser bem-sucedida nessa terra, seguindo para o céu, que lá é o nosso lugar. Deus abençoe.